Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui hoje para uma live muito especial. Minhas convidadas aqui, Ana Ruzisca, a pastora Ana Ruzisca, e Luciana Branco, que já fiz algumas lives com ela também aqui no canal, vocês já devem conhecê-la. Vão dar oi aqui para a gente, pessoal, para a gente ficar sabendo que vocês estão aí ouvindo direitinho. Por favor, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos aqui para falar sobre como se libertar de relacionamentos abusivos através da renovação da nossa mente. A pastora e a Lu são alunas do curso de formação em terapeutas e eu tive uma aula semana passada sobre a renovação da mente. E foi tão lindo. E aí, depois da aula, né? Porque é um conteúdo mais profundo que não dá para falar em 3 horas, né? Muito menos em uma live, mas a gente vai trazer assim o que Deus colocou no coração da pastora, da Lu, para entregar para vocês, para que vocês possam aí receber de Deus, né? Cura e libertação. Mas no finalzinho eu vou deixar o contato da pastora, ela faz atendimento, ela é terapeuta, ela é pastora de cura e libertação. Então, assim, se vocês precisarem, fiquem à vontade. Eu vou deixar, inclusive, eu vou tentar colocar aqui na tela no finalzinho, se vocês tiverem algumas perguntas também ou quiserem comentar algo, a gente vai estar aqui interagindo com vocês, tá bom? Então, hoje que a gente vai falar sobre a renovação da mente, e só para dar uma introduzida antes de passar a palavra para a pastora, porque tem tudo a ver, né, na palavra de Deus ali, quando fala sobre para nós não nos conformarmos com esse mundo. E aonde que é a batalha, a luta, né? É na nossa mente. Então, você passa por um relacionamento abusivo, eles penetram, tentam o tempo inteiro te manipular para penetrar na tua mente, e aí você fica enfraquecido, enfraquecida, depois você fica na confusão mental, já não sabe mais o que é de ti, o que é de Deus, o que é do outro, e aí tem que aprofundar, trabalhar, resgatar a identidade que vem do nosso Criador. Então, todos bem-vindos e bem-vindas, já tem aqui o pessoal participando, vou dar um oi rapidinho. Gente, aguardando, né? Fiquem à vontade, pessoal falando boa tarde, a Vera, a Marinete, além da voz, boa tarde, Karina Santos, Célia Soares, que legal que vocês estão aqui, mas ó, vamos continuar então, e no finalzinho a gente interage mais um pouquinho. Pastora, seja bem-vinda, Lu, seja bem-vinda, primeiro vai falar a pastora, e depois a gente passa a palavra para a Lu também. Obrigada. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Lu. Boa tarde para você que está nos assistindo. Não é? Deus é bom e Ele tem algo para falar ao teu coração, para ensinar, para te mostrar, porque Ele é um Deus que é Senhor, mas Ele também é um Deus que é Papai. E eu escolhi um texto muito interessante que está em Romanos 12, 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vocês percebam que aqui tem dois poderes, duas forças, que é a força do mundo, que é um sistema que vai tentar influenciar a tua mente de todas as formas, te levar para caminhos assim que não vão dar em nada, que você só vai se perder. E o texto também diz que é importante que você conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma guerra aí pela sua mente, pelo que você pensa, pela sua identidade. Porque quem te criou foi Deus. E Ele te deu vida. E quantas vezes você fala: ai, a minha vida é uma droga, a minha vida não está boa, a minha vida, olha, a minha vida. E nós colocamos tantos adjetivos para a nossa vida, adjetivos ruins. E eu quero dizer para você que a tua vida é boa, porque ela veio de Deus, ela é perfeita. Mas o sistema que você foi incluído, o sistema que nós somos jogados, ele tenta nos influenciar o tempo todo, toda hora. Ele traz comandos para você preencher um espaço que está dentro de você, que é do tamanho de Deus. Só cabe Deus nesse espaço. Mas o sistema está querendo te dizer que não, que um carro novo, que uma festa, que drogas, sei lá com quantas coisas, né? O sistema tenta nos induzir e tenta nos conduzir. E nós caímos
nascemos nessa situação, não é? Nós somos jogados no sistema e nós já nascemos nele, mas nós nascemos com uma vida boa. Então, eu quero fazer uma colocação assim, quero me atrever a vestir uma passagem da Bíblia para a minha vida, só para vocês entenderem. É uma passagem linda, mas eu quero ser um pouquinho atrevida. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Eu quero, assim, de uma forma só minha, e que você possa pegar para você também, vestir essa roupa. Porque teve um tempo que a minha vida não tinha forma. Eu não sabia quem eu era. Quando você não sabe quem é você vai para qualquer lugar. De verdade. O sistema pode te arrastar para qualquer lugar. Então você é sem forma e tem um vazio dentro de você que você quer preencher e você busca. Você busca numa roupa nova, numa viagem, num carro. Você busca de várias formas. O sistema está aí prontinho, ó, com um toque de mágica para te ensinar aonde chegar, a que caminho pegar. Mas existe uma mudança na sua vida que vai mudar. Presta atenção. Você quer mudar o seu destino? Pega a bússola, que é a palavra de Deus. É o único. É a única forma que você tem de transformar, de mudar a sua identidade, se você saber quem você é, e então te levar para um destino. E um destino que Deus planejou, que Ele é o seu Pai. Então, quando Deus falou, haja luz, pensa você entrar numa sala totalmente escura. No momento a gente chega em casa, né? Tá tudo escuro. Se você não acender a luz, você tropeça. E na nossa vida não é diferente. Quando Deus diz assim, haja luz, aí nós vamos ver muitas coisas que estavam escondidas. Nós vamos ver coisas que são vergonhosas, que a gente não quer que ninguém saiba, a gente quer esconder, não é verdade? São situações que o sistema colocou sobre nós e que nós vivemos da melhor maneira que nós conseguimos, não é? E nos machucamos pessoas também, tá? Nós não somos infalíveis. E temos feridas. E Deus, quando Ele entra na sua vida e diz assim, haja luz, é para que todas as coisas fiquem claras. Para que você entenda. Presta bem atenção no que eu vou te falar, porque isso pode mudar o seu destino. Eu não sei o que a vida tem feito com você. Às vezes você sente que é inválido, que não está dando certo, que você não é a pessoa, que você tem defeito, que você não merece, que você não se encaixa, que você está sobrando. O sistema, ele nos leva para isso. Mas Deus, Ele é Pai e Ele diz, eu te amo. Eu tenho, a tua identidade está comigo. Eu não sei qual é a tua falha, não é, Deus sabe. E Ele diz para você assim, se a tua falha, o que você deve é 1 milhão, então o preço pago foi 100 milhões. Você tem crédito para caminhar na minha direção. Eu vou te dizer quem você é. Porque quem tem o poder de determinar a sua identidade sou eu que te criei. Olha, e eu vou falar isso como pastora, às vezes não é nem o nosso pai, o que nos gerou, que tem autoridade para nos dar a nossa identidade e o nosso destino. Porque às vezes a gente nem conhece o pai, às vezes o pai foi embora, às vezes o pai é aquele que te massacra. Então eu quero te dar as boas-vindas, as boas novas, que existe um papai lá no céu que te criou, que te formou e que diz que você é bem-aventurado, que você é obra-prima do Senhor,
que Deus tenha um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua história. E você não pode permitir que o sistema que colocou algumas... Veja bem, nós temos na nossa vida o nosso HD, a nossa mente. Ele grava tudo, está tudo aqui gravado. E essas gravações, essas mentalidades, te faz caminhar. Você já percebeu que às vezes você vai só para o lugar errado? Quando aparece o lugar certo, entre o lugar certo e o lugar errado, você escolhe o lugar errado, depois você fala, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Porque foi gravado na sua mente de que você não serve para o caminho certo. Isso é uma mentira. Deus tem um plano lindo para você, independente de onde você está. Presta atenção. Ele sabe, ele te conhece, ele sabe da tua dor. Ele sabe também das suas falhas. Ele sabe aonde você errou. E por causa desse erro você tem fugido dele. Não fuja. Ele te ama. Ele é um Deus que te abraça. Ele é um Deus que está pronto para te carregar no colo. Ele é um Deus de amor, é um Deus de paz. Mas a nossa guerra, para enfrentar as nossas verdades. Porque a palavra diz assim, eu sou o caminho, né? Jesus diz, eu sou o caminho. Mas você não consegue entrar no caminho se você não souber qual é a sua verdade. E então você alcança a vida. E essa vida, a vida abundante que Deus planejou para mim e para você, não foi outra vida. Mas ele também diz assim, olha, neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. É que nós queremos nos adaptar ao mundo. Nós queremos que o mundo nos acolha. Isso nunca vai acontecer. O mundo, o sistema, ele não veio para te acolher, ele veio para te destruir. Ele veio para fazer uma barreira de você entender qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é o plano de Deus para a sua história, qual é o destino que Deus planejou para você. Não se deixe roubar. É cheio de aflição, sim, nós vamos enfrentar, sim, mas Deus levanta pessoas para nos ajudar. Você já percebeu que se a sua verdade for aquela verdade bem terrível, aquela verdade bem difícil, e você quer resolver sozinho, porque nós temos essa ideia, né? Nós vamos resolver sozinho. Eu não vou compartilhar minha história para ninguém, não é? Temos a vergonha. Em quem eu vou confiar? E eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que Deus não planejou isso para você? Ele planejou que você compartilhasse com alguém. Sabe, para a gente vencer o orgulho? Sabe, orgulho? Eu me dou certo sozinho? Você não vai. Você vai precisar achar alguém. E Deus prepara essas pessoas. Pessoas que serão irmãos. Sabe, Deus quer te apresentar irmãos, irmãs, pessoas com quem você possa confiar, pessoas com quem você possa contar. O sistema, o mundo diz, não confie em ninguém. Olha, você não pode, ele vai... Mas Deus levanta pessoas, que são pessoas estranhas, mas na hora da angústia se tornam irmãos. E você tem que se apropriar disso. Você tem que buscar isso. E buscar com amor, buscar com a graça que Deus planejou para você. Então, assim, em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então, há sempre um contraste entre a vontade de Deus e o mundo, entre a palavra de Deus e o mundo, a perfeita vontade de Deus e o sistema, que diz, não, deixa para lá, você vai ser feliz se você comprar um carro novo. Você vai ser feliz se você viajar. Você vai ser feliz se você tiver muito dinheiro. E olha, eu quero falar para você que esse espaço que tem dentro de você, vazio, só será preenchido por Deus. Não há outra forma, não há outra condição. E quando nós estamos sem essa luz e com essas verdades escondidas, nós ficamos vulneráveis. Somos presas fáceis. Então, você está passando por situação difícil, às vezes um relacionamento que você não sabe como sair dele, algo que... pessoas que abusam de você e você não consegue se desvencilhar.
Existe aí a permissividade que tem sobre você, por todas as dores que você carrega, por todas as dores que tá na sua vida. Você até acha que você merece isso mesmo, que você não merece nada melhor. Isso não é verdade. Deus tem o melhor para você. Deus tem um plano perfeito. Não é fácil, tá? Não venha, não é clique, não é mágica. Não, você vai ter que enfrentar a sua verdade, sim, seja ela qual for. Vai ter que enfrentar. Mas não vai enfrentar sozinho. Tem Deus junto com você que levantará pessoas para te auxiliar. Ele é um Deus Pai, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que vai te pegar no colo quando você não puder andar. Tá certo? Ele é um Deus que nos guarda. E eu queria falar isso, quero falar isso para vocês assim, em João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. De novo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra vez, a gente está sempre no contraste entre mundo e Deus, sistema e a vontade de Deus. E olha, sabe quanto você paga para estar na vontade de Deus? Nada. É de graça. E todas as coisas que Deus planejou para que você seja bem-aventurado também é de graça. Um amor que você consiga é de graça. Gerar filhos que traz uma alegria para o nosso coração é de graça. Você não paga para gerar filho, mas tem um preço. Amém? Você não paga para ir para o Senhor. Ele é um Deus Pai, mas tem um preço. Mas não é dinheiro. É algo do coração, é algo de amor. Então, preste atenção. Você quer mudar o seu destino? Saiba quem você é. Saiba para que Deus te criou, porque Ele tem um propósito. Veja bem, você não nasceu do chão e vai morrer. Não é isso. Você não é uma plantinha qualquer que já se... Não, não é. Você é alguém que Deus planejou. Não importa de que forma você nasceu porque Ele quis que você nascesse. Ele quis que você tivesse vivo. E hoje o sistema te jogou nessa condição, mas ele tem um caminho certo para te tirar da condição que você está, da condição que você permanece e acha até, né? Eu já passei por situações que eu falei, para mim não tem mais jeito, acabou, eu não posso mais fazer nada, e já era, não é? E assim, é algo que Deus muda, que Deus transforma, não é? É isso que eu queria falar. E a Cris vai falar, a Lu, né? Sim. Algumas coisas que eu anotei aqui, pastora, assim, porque eu gosto de aprofundar, né? Quando eu acho interessante quando você fala o mundo e o sistema. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Eles já estão no sistema. Os narcisistas já estão em todos os lugares. Por quê? Porque são pessoas que, através da dor, que não perdoaram, não passaram ainda pelo processo, ainda não se permitiram a isso, estão cheios de ódio, de rancor, de ressentimento, de inveja, aí que dá espaço para o inimigo, para o mundo entrar, né? E aí acaba que vai transferindo essa dor, alastrando essa dor por onde passa para tentar aliviar a dor que está lá dentro, porque não permite passar por ela. Então, eu acho muito interessante algumas coisas que eu anotei aqui. E um dos maiores aprendizados, eu creio, o maior aprendizado para todos nós, depois que passamos por relacionamentos abusivos, quando existe a codependência, são vários. No meu caso, foram amizades, foram relacionamentos amorosos, também na família. Então, chega um momento que quando Deus revela, Ele te tira de lá, Ele te liberta daquilo, agora você está desperto, né? Como você falou da luz, agora a luz, você não está mais num lugar onde você não sabe com quem você está lidando, achando que é um anjo de luz, sendo que não é. Então, agora é diferente, agora somos prudentes como as serpentes. E a gente sabe que no mundo, sim, jaz o maligno, mas que Deus é maior em nossas vidas. E Ele já, a primeira e maior justiça foi nos revelar e nos tirar de lá. Agora, qual a maior aprendizado? Que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. E o mais lindo disso tudo, que eu sempre falo também, é que Deus ele é tão misericordioso e o que vale para Ele é a intenção do coração. E embora a gente estava muitas vezes idolatrando essas pessoas sem nem saber, porque eu achava que eram pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para somar.
Então, assim, coloquei em primeiro lugar até antes de Deus, mas por quê? Eu não sabia. Pecamos, erramos muitas vezes, né? Padecemos, como diz na palavra, eu não lembro exatamente a palavra, por falta de conhecimento. Então, assim, a luz, a palavra de Deus, a luz, a verdade que nos liberta, a luz, o caminho, a vida, Jesus, é somente através dele, porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, existe saída para quem quer e para quem se permite, para quem busca. Então, outra coisa que eu anotei aqui, sim, as distrações, a verdade de cada um, porque existem coisas, por exemplo, coisas, eu digo, situações, que a pessoa fala, ok, mas e quando é uma mãe, quando é um pai? Quando é um namorado, eu escolhi, ninguém pôs uma arma na minha cabeça, eu escolhi, entende? Agora, se é um pai, uma mãe, um exemplo só que eu estou dando aqui, não foi algo que a gente escolheu, foi Deus, aí tem propósito maior. E eu falo que aí ele vai usar isso depois para você poder ajudar outras vidas, para levar adiante essa luz, né? Cura e libertação para outras vidas. Então, o que o inimigo que a pastora fala, né, no sentido de sistema, são os narcisistas, tá? Estão já no sistema, eu digo, são todos que estão na palavra de Deus. No caso, naquela época era o ímpio, o joio, os perversos, né? Hoje é o narcisista, sociopata, psicopata, né? Que a gente já traduz aí para a linguagem atualizada. O que eles vêm oferecendo? Essa ilusão. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Então, eles são do mundo. E o que eles buscam? Prazer, status, poder, controle. E o que eles veem? Vem em nós esse vazio, que ainda não foi preenchido por Deus, porque a gente ainda não teve esse conhecimento, é um processo, tudo tem um propósito, porque se a gente não passasse por essa dor também, a gente não ia chegar até lá, para poder, então, buscar, né, entender que é só em Deus que estão todas as coisas, porque Deus é perfeito em tudo que ele faz e nem tudo a gente consegue entender, mas lá na frente a gente vê que tem propósito maior, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós amamos a Deus, então já sabemos que vai cooperar para o nosso bem e vai abençoar outras vidas para a honra e glória dele, que é testemunho do que ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Verdade. Então, essa ilusão que eles vêm oferecendo, né? Porque percebeu que tem esse vazio, sabe que você ainda é uma pessoa ingênua, que ainda não foi desperta para a verdade. Para a verdade, eu digo, tanto para a verdade da palavra de Deus, quanto para a verdade no sentido da revelação de saber que no mundo existem pessoas que parecem como nós fisicamente, como o trigo e o joio, mas a intenção do coração e o que vem aqui não é de Deus. Então, quando a pastora fala o tempo todo, o que é o mundo, né, pastora? O que é o mundo? É o inimigo, Satanás, né? O diabo. Pode falar, pastora. E outra coisa que eu queria pedir para você aprofundar um pouco mais também, se você puder, em outras palavras, assim, no sentido de a renovação da mente. O que é de verdade esse renovar da mente? Eu tô sem... Agora tá bom. Olha que interessante a questão da renovação da mente. Porque você cresceu num sistema e você acha que é aquilo mesmo. Você não acredita que há uma renovação de mente, porque a tua mente, ela funciona. Ela funciona. Mas quando vem a luz, você começa a entender que tem um Deus sobre a sua vida e ele te faz compreender que você não é por acaso, que você é importante, que há um Deus. A tua conexão começa a ser em cima, né, com Deus. Você para de olhar para as coisas. E é interessante, Cris, que as pessoas pensam que a gente é louca. Porque nós estamos passando por situações complexas, terríveis, e você está bem. Porque não é o teu dinheiro que te faz ficar bem e renovar sua mente, não é o dinheiro, não é a condição social, não é, entendeu? É algo interior, é Deus que fala para você assim, eu te amo, você é importante. E quando Deus fala isso para você, ninguém consegue arrancar. Isso é muito importante. E aí eles falam: olá, ela teve a lavagem cerebral, não consegue sair daquilo. Não consegue mesmo, vocês não têm noção do poder daquele que te formou.
Um Deus que faz algo perfeito. Quando você quiser ver a perfeição de Deus, se olhe no espelho. Você é criação dele. Você é perfeito, você respira. Isso é impressionante. E quando ele fala com você, quando o seu olho já cansou de tantas coisas, você já foi para tantos lados. É interessante, Cris, que Deus fala assim: a hora que você estiver fraco, você é forte. O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo assim: a hora que você parar de buscar, quando você entender que já você não tem força, que não dá para cuidar, não dá para procurar mais nada, e você te aquietar, eu vou falar com você. Então você ouve Deus falar, você ouve Deus dizer quem realmente você é. Olha, você é minha amada, eu te criei, eu te projetei, o sistema fez tudo isso com você, eu permiti porque eu sou Deus e eu sou teu dono, mas eu não permiti para mim me divertir com você. Eu te treinei para que você seja bênção, para que você possa acolher outras pessoas, para que você tenha a palavra de ânimo para quem está morrendo. Olha que delícia essa questão, sabe? Eu passei por situações muito difíceis na minha vida, terríveis. Situações que eu pensei assim, não, acabou, eu vou morrer. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Eu não tenho o que buscar. E a ideia, sem a renovação da mente, é assim, bem errado. Eu sou uma derrota. E aí Deus vem e ele pega todo esse lixo e diz assim: eu transformo lama em água limpa, cristalina. Você fala: que isso? Que loucura é essa? Ele simplesmente sara a tua dor, te mostra quem você é e diz: filha, eu estava com você quando você passou por isso. Você não morreu, você está viva. E olha, te levanta, porque eu vou te ajudar a levantar mais mulheres. Eu vou te ajudar a levantar mais pessoas que passaram. Eu só te treinei. Eu estava com você. Você não morreu, mas passou por situações difíceis para que você entenda que há sofrimento, mas que você vai vencer. Então, a renovação da mente é você compreender que as coisas que te aconteceram não é uma maldição do inferno, tá? Não é. Por quê? Porque se Deus é teu dono, é Ele que manda em você, o diabo não tem esse poder, o diabo vai aonde Deus permite que ele vá, né? O Charles Spurgeon diz que o diabo, Deus tem o diabo na coleirinha, sabe assim? E ele deixa ir até onde ele quer. O diabo foi feito para cumprir a vontade de Deus, isso é ponto. Então não entra nessa de que, o diabo, não, não é o diabo. O que te faz sofrer é o pecado. Ponto. Sem pecado, sem chance nenhuma. Não tem chance. O diabo vai... Não tem o que fazer. Então, assim, todas as coisas que você passa foi permissão de Deus. Então, Deus permitiu. Que coisa horrorosa. Deus não me ama, te ama. Te ama, sabe por quê? Porque ele também permitiu que o filho dele fosse para a cruz. Por mim e por você. Para nos dar uma garantia de vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. Por isso você não vai se encaixar nela, tá? Não tente se encaixar aqui no sistema. Você não é daqui. Você é da pátria celestial. Mas você tem um propósito para viver aqui. Renovar a sua mente e ajudar pessoas. Ajudar pessoas que passaram pela situação ou estão passando pela situação, você já passou. Então, se você já passou, você sabe como é. Você sabe o que é e como fazer. E você, então, entende como está o coração dessas pessoas, porque, gente, a gente acha que a gente não serve para nada, que está na hora de morrer mesmo. Eu desejei morrer muitas vezes. Falei, Senhor, chega, pode trazer a morte para mim, acabou, eu não quero mais. E o Senhor, Ele permite isso. E olha, foi interessante que uma pessoa falou, mas como é que você chegou até aí? Eu falei, olha, como eu cheguei, eu sei, mas quem permitiu eu também sei. E teve uma hora que não tive ninguém para contar, sabe, Cris? Não teve ninguém, não teve família, não teve filho, não teve irmãos, todo mundo assim, Senhor, me abandonaram, eu não sirvo para nada. Ai, que loucura. Na situação para falar disso, eu ia morrer chorando aqui, mas
E aí Deus chega no campo e fala assim: ei, você não precisa olhar para ninguém agora. Agora é eu e você. Eu sou o teu Deus. Eu sou um Deus que te tira do fundo do poço com a minha mão e não é com a tua. Você sabe que nada que você tenha feito. Desculpa. Mas eu fico muito emocionada, porque eu vivi isso, gente, na íntegra. Quando você está no fundo do poço e você pensa assim, não dá para contar com ninguém, ninguém se importa com você, parece que todo mundo te abandonou, e na verdade não é isso. É um propósito de Deus para que você entenda que Ele é o seu Deus. E você tenha uma intimidade com Deus, de ver a tua vida fazer assim, pá! Deus fala, então, você quer ver como é que faz? É assim, eu vou te tirar. Ponto, e tira. E arranca. E não tem nada que te prenda, nada. Não tem situação, não tem pessoas, não tem nada. É algo louco, é uma coisa... É louco. Você não consegue compreender, humanamente falando, é algo espiritual. E eu vivi isso. Então, se você está no fundo do poço, está na hora de você parar de contar com as pessoas. Está na hora de você parar de contar com o seu bolso. Olha para Deus. Olha para o Senhor. Ele tem o caminho certo, ele tem o braço forte, ele tem a resposta. E há um início de renovação da mente. Depois que você sai desse vale, tudo fica muito plano, né? Tudo fica muito fácil. Entre aspas, não é que você não se machuque, não é que você virou robô, não é isso. Você se machuca, você tem sentimento, mas você está conectada a um Deus que tem propósito para isso. Isso é mente renovada. E aí as pessoas não vão mais te machucar, não vão. Você vai amar as pessoas do jeito que elas são, compreender que elas também vão passar por um processo. Eu acredito que é algo que Deus te traz junto com a luz que vem para você, sabe, Cris? Então você entende isso. Você vê algumas pessoas que estão sofrendo, estão lá no processo, você olha, ora, até as pessoas que te machucam, pessoas que tentaram te quebrar, que tentaram, você começa a orar e você começa a ver milagres, né? Eu tive pessoas que moveram ações contra mim, fizeram coisas, levantaram um falso testemunho, foi uma coisa louca. E eu consigo orar por essas pessoas, pedir para que Deus tenha misericórdia, porque para mim já chegou a misericórdia. Para mim já chegou. E isso é muito bom. É uma bênção de Deus. Mas olha, você que está passando por isso, procure ajuda. Procure alguém que possa te falar do amor de Deus, de um amor infalível, um amor que vai atingir seu coração, independente de onde seu coração esteja, independente do vale que ele tenha entrado, independente do que você esteja vivendo hoje. Ele é um Deus que ama e é Deus. Ponto. É isso. Que lindo, pastora, lindo mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a Lu, e assim, só para fechar aqui algo que você falou que eu tinha anotado também. Deus, ele permite muitas coisas para que a gente volte para ele, volte para o primeiro amor. E quando a gente volta para o primeiro amor, é quando a gente aprende a se amar. É quando a gente sabe quem a gente é. E aí nada mais vem para nada mais nos abala. Né? Porque agora você sabe o seu valor, você sabe quem você é, você sabe o que Deus fala de você, é o que importa. Agora você vive para o espírito, não mais para a carne, né? É uma luta todos os dias, mas você está ali, ok, agora a minha mente é a mente de Deus, é a mente de Jesus. É o que ele fala sobre mim, não é o que o outro fala sobre mim, é o que ele já, é as promessas que ele tem para minha vida, não essas maldições que tentam jogar, não. Por quê? Porque se você acredita, aquilo começa a virar realidade. Então você fala, não é isso não, aqui não. Aqui está renovado, aqui só tem coisas de Deus. Porque se você ainda não tem essa mente renovada, qualquer um que chegar, que foi o que a pastora falou, vai conseguir te influenciar. E aí é um passo para você cair. Entende? E aí você perdeu a esperança, perdeu a fé, né? É o que eles tentam, mas Deus é maior em nossas vidas. Então, Lu, seja bem-vinda. Lu vai falar sobre identidade também. E muito obrigada por aceitar o convite também. Obrigada, gente.
Estou adorando. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Branco e eu sou aluna do curso da CRIS de Terapia Cognitivo-Comportamental. Estamos aqui mais uma vez compartilhando um pouco mais de conhecimento, né? Deus é lindo, né? Ele vem nos surpreendendo a cada dia, né? E como é um assunto tão extenso, né? Falar sobre renovação da mente, né? Porque desde que nós nascemos, a nossa mente vem sendo trabalhada, né? Então, a gente nasce e aí a gente aprende um padrão de funcionamento que o mundo nos apresenta. O mundo fala, olha, a sua realidade é essa daqui. E você vai, de forma inconsciente, ou até mesmo de uma forma cultural, né, se integrando, né, aos padrões que o mundo te apresenta. Então, você ainda não tem uma noção da tua real identidade, que é no contexto daquilo que a pastora vinha falando, né, sobre a transformação da mente. Então, assim, chega um momento que você se depara em um lugar onde várias pessoas falam, têm suas abordagens, têm a sua forma de pensar, de viver, e você se vê num cenário em que você existe e que você tem a sua identidade humana e você está interagindo com a cultura do mundo. Só que o que acontece? A gente sabe que, de uma forma inconsciente, que existem pessoas malignas, pessoas perversas, pessoas tóxicas, que fazem parte desse sistema. E em um determinado momento da nossa vida, a gente começa a se deparar com alguns aspectos que nos fazem remeter a um padrão disfuncional. Em que sentido? O mundo te apresenta um padrão de funcionamento que fala assim, olha, a alegria é isso daqui. E aí entra a parte espiritual. A parte espiritual, que é quando Deus se revela para nós, quando o Espírito Santo se revela para nós, quando Jesus se revela para nós, ele fala assim, olha, você tem uma identidade espiritual também. Você é corpo, alma e espírito, são os três. Então, aonde é que entra, né, também a questão da renovação da mente? Você vem aceitando uma certa metodologia de vida, e para poder se encaixar, né, para poder ser aceito, né, você acaba meio que absorvendo tudo que as pessoas te falam. Então, assim, se as pessoas estão falando que isso aqui é bom para mim, então tá, é isso que serve para mim. E aí você sai um pouco, você não aprende a se blindar. E aí é onde você fica, a tua mente fica vulnerável, porque você não ressignificou a sua mente de acordo com os padrões do reino de Deus. Porque, na verdade, o que vai fazer você se tornar forte? É a sabedoria, o conhecimento, né? Então, nesse sistema que é corrompido, né, existe uma tentativa de sabotagem da tua identidade. E Deus, ele quer, quando ele começa a se apresentar para você, que você começa a perceber que Deus está se apresentando para você, você fala, opa, o que está acontecendo aqui, né? Quem fulano ou fulana pensa que é para dizer que eu sou mais, que eu sou menos, né? Quem essa pessoa pensa que é para dizer que ela é maior ou melhor do que eu, ou que existe uma competitividade, ou passivo, agressivo, ou até mesmo algo mais explícito. Então, assim, você começa a se conectar no processo, no caminho, com os padrões do reino de Deus para a sua vida, e aí você fala assim, não, eu não sou o que o sistema diz que eu sou o que Deus diz que eu sou. E aí você começa a descobrir, mas o que Deus diz que eu sou, né? E para isso tem um versículo que eu anotei aqui, que fala assim, ele está em Isaías 43 e fala assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos do Senhor, Ele nos chamou. É uma verdade linda, não é, pastora? É uma verdade linda, porque o mundo, quando você começa a desenvolver vários tipos de relações, seja ela com os seus parentes mais próximos, seja em amizade, seja em ambiente de trabalho,
em qualquer relação, seja dentro do ambiente religioso, você vai se deparar muitas vezes com pessoas que tentam te agredir e tentam te diminuir, tentam te desvalorizar, que aí entra a classe dos abusadores e dos narcisistas. Então, é como se eles quisessem que você te tirar de jogada. Assim, não, você não vai descobrir quem você é, porque se você descobrir quem você é em Deus, aí eu venço. Aí eu consigo fazer com que você seja o meu escravo, né? E Deus, ele veio para nos libertar. Então, muitas das vezes, como a pastora citou, né, nesse momento existem milhares de pessoas no mundo inteiro que estão se sentindo tristes, desanimadas, que alguém disse que para essa pessoa acabou, que a história dessa pessoa acabou, e Deus vem e fala, não, não acabou. Quem disse que acabou? Né? Porque ele tem a maneira dele de se apresentar para a gente. Então, algumas vezes ele vai se apresentar através de um amigo, às vezes através de um curso, às vezes através de uma terapia, né? De um pastoreio, né? Porque, assim, a questão é, quem está te ajudando, que classe de pessoas você permite ter acesso às tuas emoções para que te ajude a tua mente a ser transformada? Porque se a sua mente precisa ser transformada, como o apóstolo Paulo, ele falava sobre isso, sobre a transformação da mente, que é o quê? Você permitir que o Espírito Santo de Deus entre na tua mente e comece a te ensinar tudo novo de novo. Você é adulto, só que você precisa nascer de novo. Ou seja, como assim nascer de novo sendo adulto? Ou seja, você vai começar a desconstruir o padrão de pensamento que o mundo tentou introjetar em você, e aí o Espírito Santo, à medida que você vai abrindo o teu coração para a verdade de Deus, o Espírito Santo vai falando, opa, você não precisa aceitar ser subjugado por ninguém, seja um filho, seja uma mãe, seja um amigo, né? Qualquer pessoa, seja num ambiente, né? Nós estamos aqui com uma pastora que é uma pessoa assim, incrível, uma pessoa que você vê, né? Sente o amor de Deus através da vida dela. Nós a conhecemos no curso, assim, ela tem sido uma pessoa assim que tem agregado muito, né? Nas nossas vidas, e assim, você vê que é uma pessoa diferenciada. Então, assim, a questão da tua identidade não está em títulos, está em quem você é para Deus. Deus te chamou, ele colocou uma centelha dentro de você. A Bíblia diz que de modo maravilhosamente assombroso o Senhor te concebeu dentro do ventre da tua mãe. Então, ele te deu uma identidade. E o mundo quer dizer para você, olha, eu quero que você aprenda só até aqui, né? Onde é que está a alegria? Nas festas, na bebida, no álcool, né? E você sair se relacionando com um monte de pessoas, humanamente falando, pode ser uma alegria, mas é uma alegria passageira, que te engana, que te faz ficar longe do teu propósito de vida, porque Deus, ele quer te reconstruir, ele quer transformar a tua mente todos os dias. Então, assim, é como se houvesse existisse um sistema em que o inimigo, né, ele usa várias formas, várias ferramentas de tortura para tentar aniquilar a tua história, para dizer assim, não, você já sofreu demais, né, você já se associou a pessoas que te maltrataram, te desrespeitaram, então, assim, esquece, perca a fé, perca a esperança, não confie mais em ninguém, se isole, ele quer te isolar, ele vem, te massacra, né, para dizer assim, olha, para você acabou, tua história, fim de papo, né, e aí você começa a querer colocar na conta de Deus, só que Deus o tempo inteiro estava lá dizendo assim, olha, se alguém, né, que apresentou algum tipo de transtorno, se relacionou com você na tua vida, na tua história, te afetou, te feriu, eu tenho um plano para isso. Ele sempre tem um plano B. Ele sempre tem uma estratégia de combate. Ele coloca as ferramentas na tua mão e fala assim, olha, transforma a tua mente, deixa o Espírito Santo te mostrar quem você é e quem você é. Você é precioso para mim.
Você é a menina dos meus olhos, e isso serve para homens e para mulheres também, né? Você é importante, você é amado, você é querido. Então, assim, quando você aprende a blindar os seus pensamentos através da transformação e da renovação da tua mente, você começa a estabelecer limitadores. Aí você volta, sai daquele estado de deteriorização, e aí você escuta a palavra de Deus, como a pastora estava falando. Você precisa apenas que Ele esteja te ouvindo, que Ele esteja contigo. E aí você se levanta das cinzas e do pó e você fala assim, então, Pai, vamos recomeçar? E o Senhor vai lá e fala, filha, vai que eu estou contigo, né? Não permita que a opinião de uma pessoa, quem uma pessoa pensa que é, para destruir a tua história é tua, não é daquela pessoa. Não é uma opinião disfuncional, uma opinião distorcida que pode te apagar, que pode te anular. Porque eu tenho vida, esperança, eu quero que você levante as suas asas e que você flua. Ou seja, caminhe, rompa, vença, vá adiante, porque a gente vai encontrar inúmeras pessoas durante o caminho, né, para tentar nos desestabilizar, para tentar nos desestruturar, pessoas que se incomodam com o teu jeito de ser, sendo que tem espaço para todo mundo na Terra, né? Então, assim, cada pessoa tem uma história de vida. Quando a pastora relatou, né, sobre ela também ter passado também por muitas angústias, né? Quantos de nós já nos sentimos assim? E as pessoas não têm coragem de falar, porque como assim eu, pastor, passando por angústia? Sim, na palavra lá tem escrito, né? Quantos servos de Deus passaram por angústias terríveis. Daniel vivia na Babilônia, né? Dentro de um sistema completamente corrompido. E ele em nenhum momento se achou melhor do que ninguém, mas ele não perdeu a fé. Ele continuou orando, respeitava as autoridades, respeitava. Mas os padrões do reino de Deus estavam acima de tudo. E ele conseguiu, dentro de um sistema corrompido, permanecer firme. Então, a tua decisão, o que você vai decidir para a sua vida? Você vai decidir aceitar uma pessoa completamente tóxica, dominar a tua mente e te tirar, anular a tua identidade? Ou você vai permitir que Deus mostre a tua identidade? E a forma como ele tem de te levantar e de te mostrar não é da forma humana. É de uma forma completamente diferente, onde pessoas pensam que estão te aniquilando, Deus vem e fala, não, enquanto existe vida, existe esperança. Então, assim, a palavra de Deus é incrível quando fala sobre a transformação da mente. Existem várias passagens que, se você se apoderar daquilo que Deus quer para você, você jamais vai se curvar a uma pessoa que quer tentar te destruir, né? Então, acho que nesse contexto, né, você permitindo a palavra de Deus ressignificar a tua identidade, você fala, não, se ele me trouxe para a Terra é porque ele tem um propósito, ele tem um plano, e quem a pessoa Y, X ou Z, não importa quantas sejam, se levantarem contra você, deixe que elas se resolvam com Deus, mas aprenda a blindar a tua mente. Então, assim, eu creio que Deus, ele tem, independente do inimigo ter várias ferramentas de tortura, né, para tentar nos tirar de cena, Deus vem, né, com uma palavra maravilhosa, né, como a Ana falou no início, né, a pastora Ana, sobre os planos de Deus para a nossa vida, né, sobre o que ele quer de nós, né, sobre ele estar sempre ali, né, do nosso lado para nos levantar. Não tem como você ficar para baixo, não tem como, você pode até por um tempo ficar ali, né, sendo treinado no oculto, né, como ele fez com Davi. Deus, ele treinou Davi no oculto, né, e no oculto ninguém estava vendo o relacionamento dele com Deus, a intimidade dele com Deus, porque as pessoas se apegam muito aos holofotes. Ah, mas fulano de tal tem nome, fulano de tal tem patente, e Deus vai lá e escolhe Davi, né? Saul era rei naquela época, e Saul já tinha se curvado ao sistema. Ele não permitiu que a mente dele fosse renovada.
Ele falou, não, eu que mando aqui, Deus me escolheu e tudo que eu fizer, Deus bate o martelo. E Deus, opa, olha a arrogância aí, arrogância, né, narcísica, né? Até Saul, né, já via com esses traços tóxicos, né? Ele não percebia que ele estava sendo arrogante, prepotente, né? E Deus não, ele escolhe, ele olha o quê? O coração, né? Então, enquanto ele estava lá, né, se achando, se perdendo no chamado dele, porque ele não permitia a mente dele ser renovada, né? Deus foi e levantou Davi, e ele treinou Davi no oculto, né? Então, assim, lá na frente, né, porque Deus tem, enquanto a Ana ria, eu sorria daqui também, porque Deus tem um jeito muito louco de trabalhar, e ao mesmo tempo tão gostoso, porque ele confunde a mente daqueles que se acham que são, né, ou seja, quando entra a questão do abuso, né, são pessoas que têm um sentimento de grandiosidade tão exacerbado, que eles acham que vão tentar anular você, porque eles acham que você nasceu para servi-los, né? Eles não imaginam que em algum momento, né, Deus vai trazer a luz sobre esse tipo de comportamento e vai falar, não, aqui não, para você aqui acabou, você já brincou demais. Então, assim, através de um canal, através da informação, né? Como é incrível como Deus trabalha, porque por um tempo até parece que eles estão vencendo, por um tempo até parece que eles estão se achando, né, superiores a tudo e a todos, né? E o mundo que os sirva, né? Mas na verdade Deus vem destronando as forças do inimigo e falando não, com meu filho você não tem vez, né? Então, assim, o tanto que é importante você permitir que o teu coração esteja aberto e disponível para que a verdade, né, como a pastora estava comentando, a verdade, a luz, venha sobrepor tudo aquilo que o mundo diz que você é, e você passar a se apoderar daquilo que Deus diz que você é. Então, assim, obedeça os comandos de Deus para a tua vida, que você vai ver a tua vida ser transformada, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, e volta a palavra para você, Cris. Amém, obrigada, que lindo. Nossa, eu estou muito feliz com o conteúdo, porque eu sei que vai levar cura e libertação para muitas pessoas que estarão aqui tendo a oportunidade de assistir essa live. Enquanto você estava falando, Lu, veio à memória, né, assim, a lembrança, para deixar aqui para vocês também, que eu até escrevi aqui, ó, que você, porque sabe, que propósito, quando nós sabemos, passamos pelo processo, Deus revelou, passamos pelo processo, não é fácil para ninguém, mas vai valer a pena. Aí então você começa, Deus vai revelando o propósito que ele tem para a sua vida aqui na Terra, para ajudar outras vidas, para testemunho do que ele fez, para atrair pessoas à luz, para atrair as pessoas para Deus, para Jesus, para a salvação eterna. Isso não tem preço. E quando a pessoa sabe exatamente quem é, o Criador, que o Pai ama, que é escolhido, escolhida do Senhor, nunca mais essa pessoa vai ser enganada, nunca mais essa pessoa vai ser manipulada, porque a mente dela já está renovada no reino de Deus. Não tem como penetrar uma vez que você está firme na rocha. Eu falo por isso, porque eu já passei por isso. Quantas vezes já conseguiram? Não, tentaram, né? Bagunçaram um pouquinho, mas não, eu ia sempre para Deus. Deus, testifica. Deus, eu buscava pessoas que eu sei que conhecem da palavra, né? Que é pessoa de Deus. E Deus ia dando a confirmação e testificando. Então, a verdade... Aí, pronto. E ele permitiu. Por quê? Porque hoje eu não estaria firme hoje como eu estou, e sabendo das coisas que eu sei, se eu não tivesse lá atrás ido buscar por conta disso. Então, assim, e por que o mundo, o sistema, os narcisistas entram na nossa vida e tentam apagar essa luz que vem de Deus? Eles não têm esse poder de apagar, mas tentam ofuscar, e conseguem por um tempo, sim. Mas aí você busca refúgio no Pai, e ele não deixa seus filhos enganados. Daí ele vem, mostra, você passa pelo processo, e nesse processo ele te mostra o propósito, e aí o inimigo se lasca, no sentido assim, gente, porque ele vai assistir de camarote você vivendo o propósito, e quando você tá, sabe por que ele tenta atrapalhar e distrair tanto com as coisas desse mundo? Que dá prazer, né? Se não desse, ninguém ia cair fácil. Fácil, eu digo, até você tá firme na rocha.
Mas eu caí várias vezes, o inimigo brincou comigo, que era uma belezinha na época da faculdade, então, ixi, bebedeira, e eu achava que aquilo era ser feliz. Ah, sair com os amigos, beber e fumar a noite inteira. Olha só a mentalidade do mundo que eu tinha, né? Mas foi o que eu aprendi, foi o que a sociedade trouxe a mim. Eu não conhecia da palavra nesse ponto, porque também Deus não permitiu lá que eu conhecesse, porque senão eu não teria passado por tudo que eu precisava passar para viver hoje o propósito dele na minha vida, né? Então, o inimigo faz de tudo para te distrair, porque ele sabe que a hora que você souber quem você é, a hora que você descobrir, viver esse propósito de Deus na sua vida, você está no centro da vontade de Deus. E aí que você vive a vida perfeita, abundante e agradável que Deus quer para nós. Lindo, né? Enfim, eu passo a palavra de novo para a pastora, para você deixar o que você quiser deixar aqui, né, para o pessoal que ainda está. Eu vou ler um pouquinho de alguns comentários. Na verdade, já estou meio compartilhando aqui na tela. Se alguém tiver alguma pergunta em relação ao que falamos hoje para a pastora, para a Lu ou para mim, podem colocar aí agora, que daqui a pouco a gente está encerrando, e depois que a pastora falar, aí a Lu encerra também. Amém. Então, eu fiquei atenta, né, às coisas que a Lu falou, mas é interessante que enquanto você não renova a sua mente, você está programada para ser inferior. E quando eu falo ser inferior, eu falo no sentido vida. Eu gosto de dar um exemplo que você se torna uma pessoa que chega numa festa e tem 100 mesas, 50 com taças, cristais e seda, e 50 mais simples. Você nunca acha que a de seda é a tua. Você opta por algo menor. E eu estou falando isso para ter uma ideia do que você escolhe na vida. E não estou falando de posições. Eu estou falando de tudo que você escolhe como relacionamento, de você escolhe como trabalho, você escolhe como amigos, você escolhe como relacionamentos. Eu falo porque, assim, quando você sofre e você se sente inferior, você não quer se relacionar com pessoas, você sempre procura alguém pior, alguém que você quer ajudar. E isso aí é uma cadeia. Você tem vergonha de situações da sua vida e você não quer expor de jeito nenhum. E as bênçãos de Deus estão sendo liberadas e você não pode apanhar, porque você está preocupada em guardar a tua dor, em esconder a sua dor. As tuas forças estão alinhadas para proteger a tua dor, a tua vergonha, né? E quando eu falo dor, eu falo nível de vergonha, porque você não quer se expor. Você já apanha sem que ninguém saiba realmente da sua dor, realmente da sua ferida. Se souberem da tua ferida, o que não vão fazer? Olha, isso é muito importante para você que quer ficar livre, para você que quer caminhar com liberdade. Sabe por quê? Porque a hora que você arranca essa vergonha, você caminha, os teus braços estão livres para pegar o que Deus mandar para você. As bênçãos. Como que você pode pegar um presente se as tuas mãos estão fechadas, segurando algo ruim? Não tem como. Você fala, não é para mim. Eu não posso, porque olha aqui, olha o que eu estou fazendo. E eu ouço, porque eu faço aconselhamento. E glória a Deus por isso. Mas as pessoas falam, mas eu não posso, eu não consigo, eu não posso. Você precisa soltar o velho para conseguir pegar o novo. E o velho no sentido a dor, que a maior ferida, Cris, a maior ferida é a falta de perdão. Você não perdoa. Alguém te machucou e você pega toda a sua força, para segurar essa dor. Porque essa pessoa te machucou muito, ela não merece ficar livre. Você não percebe que ela não está, você não está prendendo ela. Você está preso. Você está presa à situação. Você está presa à falta de perdão. E Deus fala, perdoa, e você diz, não vou perdoar. Você se coloca no lugar de Deus. Você pensa que se você perdoar essa pessoa de algo ruim que ela te fez, ela vai ficar feliz, ela vai se dar bem. E não é isso que acontece. Quando você perdoa essa pessoa, o teu coração está livre, o teu coração está limpo,
para aceitar os benefícios que Deus quer trazer para a sua vida, para aceitar os benefícios que Deus quer trazer para a sua casa. E eu falo através de você abençoar a sua família, através de você abençoar seus filhos, você abençoar seus irmãos, você abençoar quem Deus quiser que você abençoe. E olha, é outra coisa muito importante, quando a tua mente está renovada, quando você sabe quem você é, quando você está passando por uma situação difícil, você não ouve mais o sistema, o diabo te dizer, tá vendo? Você merece passar por isso porque você não vale nada. Não! Você não ouve mais isso. Você diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu esteja aprendendo e passando por isso? Senhor, qual o benefício que eu vou tirar com essa situação que eu estou vivendo? Senhor, eu estou tendo que correr muito. O Senhor está treinando minhas pernas, é isso? Então, a nossa postura é diferente, Cris, Lu. A nossa postura é diferente para você que está me assistindo. Presta atenção, quando você perdoar, você está livre. E olha, a pessoa que você vai perdoar vai se acertar com Deus. Deixa ela e Deus. É um problema dela com Deus, não tem nada a ver com você. Fica livre, caminhe livre, seja leve, fale mais tranquilamente, receba as bênçãos que Deus tem para você. Tire toda a vergonha. Toda a vergonha, presta bem atenção. São situações que às vezes você não planejou e você chegou nela. Tem algumas que você conseguiu, você planejou, você foi lá porque você quis. Mas nós temos situações que nós passamos na nossa vida que nós não escolhemos. Por exemplo, uma criança, quando ela sofre um abuso, ela não escolheu isso. Ela não escolheu. Como ela vai sair disso? E tem outras coisas que a gente escolhe. A gente, de repente, resolve fazer mal para alguém. A gente faz, a gente mente, não é? Ou isso nós fizemos antes. E são vergonhas que nós carregamos. Quando Deus entra e renova a nossa mente, nós começamos a liberar perdão, a entender os propósitos de Deus para qualquer que seja a situação que nós tenhamos vivido. Presta atenção nisso. Seja qual for a situação que você tenha vivido, tem um propósito de Deus que você precisa entender para você ficar livre. Uma pessoa, para ganhar uma corrida, ela treina dia após dia, com frio, com chuva, com calor. Ela passa fome, ela se alimenta de uma maneira restrita. Ela tem coisas que ela tem que se privar e nada disso é maldição. É treinamento para que no dia ela consiga ter o troféu dela. Então, pense na sua vida dessa maneira. Você está num treinamento. Você não é ninguém que o diabo tem. Não! Você é alguém que Deus criou, que Deus formou e que Deus tem um plano. E você está se perdendo porque você não conheceu a verdade ainda. Haja luz sobre a sua vida. E essa luz vem de Cristo, porque Ele é luz, Ele é vida e Ele vai te mostrar o caminho para você chegar no reino, o teu reino real, que é o reino lá dos céus. Mas o treinamento é aqui na terra. Então, não importa o que você esteja passando, é um treinamento. E você precisa compreender isso e ficar livre. Olha, eu estou passando por uma situação difícil, eu não sei o que Deus quer, mas Ele quer alguma coisa porque eu sou dele. Eu sou dele, Ele está me treinando. E eu vou ficar bem. Eu vou vencer essa corrida. Eu vou carregar a bandeira de vitória junto com o meu Senhor. Entende? E isso talvez seja para que você possa cumprir a palavra de Deus que diz assim: ame o teu próximo como a você mesmo. Deus está te treinando para você ser bênção. Ser tu uma bênção. Abençoe pessoas. Não importa qual. A que Deus te mandar, a que chegar na sua vida, abençoe em nome de Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus para mim, para você e para a sua história. Amém? Cris, Lu. Amém, rapidinho, Lu, já te passo a palavra, que agora já veio algo mais aqui, você falando sobre isso, por quê? Porque aqui o comentário da Valéria Abreu, só Deus para me curar dessa mágoa e desejo de querer justiça. Gente, eu fiquei nesse lugar um tempão, e eu fazia terapia, eu só falava dos narcisistas, e que ele fez isso, e que ela fez aquilo, e porque a raiva que estava dentro de mim, que eu nem sabia que existia, e que eu tinha culpa, inconscientemente, porque demonstrar raiva para mim era ser uma pessoa má, porque eu fui condicionada a isso, quando vem lá da infância, a codependência, gente, você não sabe, tá lá no teu inconsciente. Quando eu tive, então, um motivo real, onde eu me senti certa, eu não estava sendo errada, pronto, foi tudo em cima dos narcisistas, tudo, a minha raiva que estava lá dentro, por causa das injustiças, por causa desse mundo, e enfim,
E aí, algumas pessoas foi bem difícil para mim perdoar. Só que quando eu entendi que era o que Deus queria para minha vida, e eu sei que aquilo era o melhor para mim, e que não perdoar iria me adoecer e me paralisar, porque, pastora, quando você falou isso, é o segredo. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente não sai dali. Agora, quando você consegue perdoar, aí você começa a viver o melhor de Deus na sua vida. Diante dos desafios que existirão, sim, mas Deus te capacita. Deus te levanta e ninguém consegue mais te derrubar. Quantas pessoas se levantaram, inclusive com o transtorno que eu nem sabia, ainda estavam na minha vida, para tentar. Você vai ficar falando disso? Para com isso é coisa negativa. Olha, toma cuidado, essas pessoas são perigosas. E eu falava, pois Deus me cuidou a vida inteira, até antes de eu saber, viviam dentro da minha casa muitos deles e delas. Você acha que agora isso vai me impedir? E eu tentei, viu? Porque em alguns momentos eu balançava. Aí eu falava, Deus, me dá confirmação, é isso mesmo que o senhor quer que eu faça? E aí ele vinha com os comentários de vocês que seguem o canal falando, Cris, seus vídeos estão libertando minha vida. Não é os vídeos, é Deus através dos vídeos. Sou simplesmente instrumento dele, seja feita a vontade dele. Eis-me aqui. Mas você falando, pastora, sobre essa parte, tem uma outra pergunta aqui que eu queria deixar para você também responder, sobre a parte espiritual. Mas aqui, através desse comentário da Valéria, olha aqui, eu quero ler rapidinho aqui em Mateus 5, de 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Até que Jesus volte, ainda estamos debaixo da graça, por isso que tem chance ainda para todo mundo que está aqui. Quando ele voltar, aí já é para o juízo final, mas até lá, todos estão recebendo aqui das bênçãos do Senhor. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais? O que você faz demais? Se você estiver amando os que te amam. É fácil, qualquer um faz isso, até os fariseus, né? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, essa diferença, né? Que existe em nós. Por quê? Porque nós fazemos a vontade do Pai, através do poder dele que está dentro de nós, que vive em nós. Aí a gente consegue perdoar, a gente entende o porquê, porque enquanto a gente não perdoa, a gente está carregando a pessoa, o pescoço da pessoa junto com a gente. Aí fica muito mais pesado, né? E aí você fica indo mais para trás do que para frente. Então, Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. A palavra dele é um manual de instruções que ele deixou para a gente, para nos guardar, nos proteger. Não é para dizer o que pode, o que não pode. Não, é para nos proteger, para nos livrar de muitos problemas que estão aí no mundo. Então, ele é lindo demais. Eu sei que é difícil, eu entendo, Valéria, eu passei por isso, é um processo. O ponto principal é o primeiro passo que você dá, basta você querer fazer a vontade de Deus. Aí é só pedir a ajuda dele, que eu pedi. Sozinha eu não consegui, não. Eu falei, Deus, eu quero, porque eu sei que é a sua vontade, eu sei que é o melhor, que isso é o melhor para mim. Mas eu não estou conseguindo, não. Eu preciso da sua ajuda. E aí eu consegui com a ajuda dele. Para honra e glória de Deus. Então, tem aqui uma pergunta, pastora, que é uma moça que eu tinha até deixado aqui, a pergunta que achei. Ela está perguntando que se é maldição hereditária, que na família dela, as mulheres todas parece que têm esse transtorno narcisista. Tem a parte hereditária, né? Enfim. Mas tem também a parte, eu digo, genética, mas também tem a parte hereditária, que aí se explica no mundo espiritual. Você quer falar sobre isso, pastora? Oi, Cris. Então, existem, né, alguns nuances, tal, mas você não pode falar assim, nós teríamos que conversar. Eu teria que te fazer uma meia dúzia de perguntas, não é? Saber das respostas não é algo que você carimba, né? E já coloca, existem situações e situações. Então, para eu te dar uma resposta séria, eu teria que conversar, teria que ter algumas perguntas que você responderia para a gente tá falando, né? Como é isso, e também, assim, nós fazemos só o aconselhamento, e para o diagnóstico teria que ser uma psicóloga, né, Cris?
alguém assim para dar um diagnóstico. Mas aí você pode fazer um teste e teremos, pelos sintomas, você tira algumas conclusões, isso você pode fazer. Mas assim, é algo que tem que conversar, tem que ver os detalhes direitinho, para ser precisa, né? Não falar por falar. Eu não gostaria de fazer isso, tá? Sim. Mas em relação à questão do perdão, Cris, eu queria falar para essa pessoa que falou do perdão, da dificuldade, para ela imaginar que a mão dela é o coração dela, assim, e que isso aqui é a falta de perdão. Percebe que não tem ninguém sendo machucado além de você. Essa mão é o seu coração. E essa ferida é a falta de perdão. Como é que você caminha com isso, fazendo isso no seu coração? Presta atenção. Você dorme e acorda com isso, fazendo isso no seu coração. Aí Deus fala, perdoa. E você fala, não, eu quero justiça, quero justiça. A justiça está longe de você se machucar. A justiça está longe de você ficar mutilando o seu coração. Deus fala, perdoa. Quando você perdoa, você faz isso. O teu coração sara e você fica inteiro. É isso. É simples assim. Você tem que compreender isso. Você vai liberar o perdão. Quem está se machucando é só você, não é mais ninguém. Tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus te mostre isso com maior clareza. Amém, pastora. O que me ajudou foi querer fazer a vontade de Deus, que eu sabia que era o melhor para mim, e eu vi que estava me prejudicando, porque eu não estava conseguindo sair daquele lugar. E quando as pessoas tentavam me falar, você tem que perdoar, você não isso, você... Aí eu ficava brava, mas eu já perdoei, eu achava que eu tinha perdoado, né? Eu queria acreditar que eu tinha, só que cada vez que eu tocava no assunto, eu falava da pessoa, até me dava um calor, assim, eu ficava... Nossa, mudava a minha energia, ficava pesada, ficava mal, e eu falava, gente, isso não é... Só que eu não queria ver que eu não tinha perdoado. Mas aí Deus, Espírito Santo, me convenceu que eu não tinha, eu entendi. Hoje eu sei que eu perdoei, porque eu falo, dou exemplos e tudo, mas não tenho mais esse sentimento de justiça, porque eu também aprendi que a justiça quem faz é Deus. E é para o testemunho do que ele fez, porque a glória é para ele. Se a gente vai lá e faz e fala, queria tanto falar para essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Tá, aí depois Deus falou, fica quietinha. Aí eu fiquei quietinha, depois de um tempo veio a pessoa e falou para mim, Deus falou para eu te falar, Cris, que essa pessoa isso, isso e isso. E eu preocupada querendo avisar a pessoa. Por quê? Porque Deus queria me mostrar, quem faz sou eu. Você não precisa fazer, eu faço. A honra e a glória é minha. Porque se eu fosse fazer, cadê o testemunho de que foi Deus que fez? Porque a revelação é uma prova disso, gente. As pessoas falam, o que é revelação? Eu falei, revelação é quando jamais na minha vida eu iria procurar sobre isso, entender sobre isso. Eu podia estar estudando psiquiatria e eu ia passar pelo transtorno de personalidade e ia falar, legal, isso faz isso, aquilo, ok. Agora, passar na pele, viver aquilo, saber de verdade o que é, aí é outra história, né? Então, é revelação de Deus, sim, porque eu jamais teria o conhecimento sobre isso se não fosse Deus me falando, isso aqui, e essas pessoas aqui todas. Eu falo, Deus, mostra todos, mas só me dá o suporte emocional para aguentar isso aí, porque não é fácil não, né? E eu falo que ele mostra, ele revela na hora perfeita dele. Cada pessoa foi num tempo diferente, porque ele tinha um propósito. Depois eu fui entender e tudo cooperou para o bem, né? Para o meu bem, no sentido de entender mais sobre esse assunto, e depois ainda vim trazer vídeos trazendo mais conhecimento. Mas cura e libertação, gente, é só em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O resto é ilusão. O resto é as coisas que o mundo oferece. É o band-aid para a dor, mas a dor continua lá. A ferida continua lá. Aí, quando vem Deus, aí sim, é cura e libertação para a eternidade. E aí ninguém mais consegue te tocar. Para honra e glória de Deus. Pronto. Lu, agora você. Sobre essa questão do perdão também, né? A gente precisa entender o panorama, né? Sobre o processo, né? Quando a gente fala de questão de abuso ou de relacionamento tóxico, tudo aquilo que tira a nossa paz, né, que vem para trazer confusão para a nossa mente. A gente tem que entender o seguinte, que o perdão, ele nos faz bem e ele cura o nosso coração, né? Só que é óbvio que, assim, não é porque você perdoou uma pessoa
que você obrigatoriamente tenha que andar, permitir que essa pessoa seja íntima de você. Às vezes acontece de você perdoar, a pessoa de fato se transformar e você trazer ela para a tua intimidade. Então, assim, quando você libera o perdão, você libera aquela mágoa de dentro de você deixa aquela pessoa livre, porque por algum motivo ela chegou a ter os transtornos que ela adquiriu e ela também está sofrendo com aquilo, só que você está indo para o caminho da verdade e essa pessoa está indo para o caminho do engano e a gente não sabe até onde ela irá com isso e no final, quem está sofrendo é quem fica preso ao jugo, né, da escuridão. Só que eles não conseguem perceber isso, né? Então, assim, quando você perdoa alguém, você tira aquela dor do seu coração, mas você precisa avaliar, pedir discernimento para Deus se uma reaproximação é possível naquele momento. Porque, assim, se a pessoa não foi curada, a pessoa que você perdoou, ela não foi curada, ela pode continuar te ferindo. Então, assim, algumas pessoas a gente precisa estabelecer limitadores e saber até onde ir com elas, né? Porque, assim, acontece até mesmo em amizades, em família, que as pessoas passam tempo distantes, e aí acontece o processo do perdão, e quando você se reaproxima, fica aquela coisa gostosa que parece que nada aconteceu e algo agradável, leve, né? Mas quando o fato de você perdoar não significa que você tem que andar grudado naquela pessoa. Se aquela pessoa não se permitiu transformar a mente, porque aí você volta para o jugo daquela pessoa. Então, assim, perdoar é um benefício para você e também para a pessoa que... Porque, assim, Jesus, ele se irou em alguns momentos. Porque a ira de Jesus não foi mágoa, não foi falta de perdão, não foi caos. Ele se irava com injustiça. Então, assim, se você não tem o sentimento de que você pode pedir a Deus para que a justiça seja feita ao seu favor, mas da maneira dele, e você desapegar, né, se desconectar daquilo que te feriu, daquela linha que te prende, e você continuar o teu trajeto. Porque o problema é quando a pessoa passa por um relacionamento abusivo e ela fica grudada naquela corda, ela não consegue soltar aquela corda, ela fica ali presa naquela situação, o que acontece? Ela para a vida dela em prol de alguém. Poxa, qual é o teu valor? Se você para a tua vida por causa de alguém, aonde é que estão as tuas referências? Toda a tua trajetória vai para o saco? Porque alguém foi lá e te feriu? Então, assim, levanta, sacode a poeira, levanta, deixa aquela pessoa nas mãos de Deus. Deus vai fazer a justiça do jeito dele e você continua. Porque a palavra diz assim, no caminho, né? Quando ele chamou Josué para ir para a terra prometida, né? Ele não tinha noção dos inúmeros desafios que ele iria ter que passar na trajetória. Né? E ele teve que passar por cada processo, né? E Deus ia ali, ó, no caminho eu vou te revelar. Nem para Abraão, ele chega para Abraão e fala, Abraão, sai daí da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, né? Não falou nem deu detalhes. Ou seja, isso é a fé, é você tirar os pés do chão e confiar que o Criador dos céus e da terra, ele vai te conduzir. Só que se você fica no limbo, se você fica preso numa pessoa que te feriu, você fica com a sua vida parada. Enquanto aquela pessoa está lá aproveitando, fazendo a festa, mesmo que de um jeito errado, mas ela está lá e você está aqui parado. Suas emoções estão paralisadas, né? Então, assim, você se desapega daquilo, perdoa. Se der para ter uma convivência agradável, ok, vamos que vamos, mas não deixa nada parar a tua vida, nada parar a tua caminhada. Tanto é que estamos aqui, por quê? Em algum momento nós abrimos o coração para que Deus nos resgatasse, né? Então, assim, enquanto existe vida, existe esperança. Sobre a questão, isso eu gostaria de pontuar, quanto à questão do perdão, e quanto à questão da hereditariedade, né, no caso de maldição hereditária, sobre o comportamento que vem se repetindo, de fato, realmente é necessário ter uma conversa mais apurada, né, para entender sobre a questão espiritual, né,
mais sobre a linhagem familiar e tudo mais. Só que eu gostaria também de dar uma palavra de encorajamento e de motivação, no sentido assim, ainda que seja hereditário, você tem o poder em Jesus de parar aquilo. Ainda que algo venha se repetindo anos e anos, gerações e gerações, até que alguém se posicione, acabou. Então, assim, o que você vai escolher? Escolha o teu difícil. É difícil ficar? É difícil sair? Mas se você ficar, é isso daí. Você não consegue se levantar. Mas se você conseguir abrir as asas, né? E deixar Deus te conduzir, você não precisa ficar sentado numa cadeira esperando a pessoa mudar. Não. Isso daí a gente precisa viver com dignidade. Se alguém te feriu, chore, sofra, né? Como a Cris estava comentando, que ela, né, passou por isso. Muitos de nós também passamos por aquela coisa da justiça, de querer ver alguma coisa acontecendo e tal. Faz parte do processo, mas em algum momento a gente precisa parar, né, de sair do estado de vitimização e ir para a ação. E falar assim, não, se eu ficar aqui só me lamentando, nada vai mudar. Então, se essa pessoa passou pela minha vida, né, tentou fazer um estrago na minha vida, tentou fazer um estrago. Tentar é uma coisa, conseguir é outra, porque no mundo sereis abalados, mas não destruídos. Então, Deus tem poder para tudo. Inclusive, tem até o comentário de uma moça aqui, que eu não sei se você vai chegar a colocar, Cris, já vou te retornar a palavra, mas eu não queria deixar passar. O nome dela é Pri, e ela fala assim, recebi uma profecia na igreja que o narcisista vai mudar. Narcisista muda? Fiquei incrédula e não recebi a profecia. Fechei meu coração e até repreendi. Pri, assim, relacionado à questão de narcisista muda ou não muda, a palavra de Deus diz o seguinte, que até lá na cruz, né, quando Jesus estava lá para ser crucificado, tinham duas pessoas pecadoras do lado dele, né, e uma creu e a outra não. E a que creu, a conversão dela, o arrependimento dessa pessoa foi tão genuíno diante de Jesus, ele se viu tão podre, ele se reconheceu tão pecador, que Jesus falou assim, e ele se arrependeu tanto, de todo o coração, que Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo, enquanto o outro ficou lá perdendo o tempo dele, murmurando, reclamando, se lamentando. Ele não perdeu, o outro não perdeu a oportunidade de agarrar aquela nova vida. Então, assim, quem somos nós para dizer que não tem jeito para uma pessoa? Não tem jeito para a morte. No entanto, Deus ele pode transformar qualquer pessoa, porque a salvação é para todos, mas desde que a pessoa queira. Agora, o narcisista ele vai querer abrir mão do orgulho? Esse é o grande ponto. Né, se o apóstolo Paulo, que era Saulo, e matava e perseguia cristãos, ele se permitiu transformar a mente dele, se arrependeu, e ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, então existe chance sim, só que nós não precisamos ficar numa cadeira sentado esperando a pessoa mudar. Você tem que ter o amor próprio e o alto valor de falar assim, se essa profecia for de Deus, ela vai acontecer. Agora, eu é que não vou ficar aqui sentada, esperando a pessoa melhorar e me machucar, porque eu tenho uma vida pela frente. Talvez lá na frente, se essa pessoa for para mim, vai ficar mais claro do que a neve. E eu vou sentir paz, e ok. Então, assim, se existe cura ou não, ela está nas mãos do Senhor. Nós não podemos nunca dizer que uma pessoa não tem jeito para uma pessoa, só que Deus tem as maneiras dele de trabalhar e a pessoa precisa permitir o orgulho sair. Porque, assim, o narcisista, no fim das contas, assim, é como se ele tivesse um eterno sentimento de... como se ele quisesse transferir toda a dor que ele sente para outras pessoas. Então, ele sente a necessidade de ser... idolatrado,
né? Ele quer sempre os holofotes para ele, mas ele precisa abrir mão disso, porque se em algum momento alguém feriu ele lá atrás, e ele fica eternamente querendo essa justiça desse algoz, ferindo outras pessoas, ele continua no escuro. Então ele precisa escolher. Cara, para que eu vou viver com esse orgulho todo? Porque, assim, amor próprio e autoconfiança é diferente do sentimento de grandiosidade, da soberba, né? Então, assim, você se amar não significa que você tenha que se achar melhor que os outros. Não significa que você tenha que se sentir superior a outras pessoas. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, no meu entendimento, né, segundo a palavra de Deus, né, a pessoa, basta que ela se arrependa e aí Deus vai e entra. Então, para Deus não existem impossíveis. Amém, Lu, verdade. Pastora, você quer completar? Tem uma outra pergunta que fizeram aqui, que eu tinha colocado, do João, que em breve, inclusive, pessoal, a gente vai ter uma live aqui falando sobre narcisistas, como identificar narcisistas dentro das igrejas, que é um lugar que eles adoram estar, né? Porque, assim, enquanto eles estão lá do lado das trevas, a gente tem que saber realmente quais são as armas do inimigo e nos proteger, nos blindar da armadura de Deus. Sim, prudentes como as serpentes. Então, assim, é importante o conhecimento, sim, Deus acima de tudo, mas é importante, sim, a gente saber como identificá-lo, sim, não para que você não frequente mais, mas isso vai ser para a próxima live. E é o que a Lu falou, eu concordo, Pris, eu peço desculpa, Pri, né, não é Pris, que eu não li esse comentário, ainda bem que a Lu viu e respondeu. O outro comentário, pastora, foi referência à igreja. Eu vou ver se eu acho aqui, é do João, inclusive, que ele participa do clube na segunda-feira com a gente, no Clube dos Narcisistas Expostos. Deixa eu ver aqui novamente. Mas pode falar, pastora, eu vou achando aqui. Então, na igreja, em todos os lugares eles estão, não é? Agora, você pode orar e você aprender sobre o narcisismo para você se guardar, porque, como disse a Lu, na verdade não tem cura, e o câncer também não tem cura, mas quando entra Cristo, a gente perde totalmente os parâmetros, porque Deus pode todas as coisas, não é verdade? Agora, eles estão sim dentro das igrejas e é mais fácil. A Cris vai fazer uma live sobre isso, porque é um lugar de fácil, né, acesso para eles, e você tem que se prevenir, você tem que se guardar, aprender e tentar ajudar, né, os irmãos, de certa forma, de repente trazer uma pregação, né, sobre o assunto, né, e isso tratando da mente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ô, pastora, se o líder não for narcisista, ele vai permitir, agora você for, esquece. Ali só vai poder falar do mundo. Não vai renovar a mente, não, vai continuar lá na escravidão. É interessante que viesse alguém pregar sobre o assunto, né? Porque abrangeria a igreja inteira, mas precisa ver a visão do pastor realmente, se ele tem essa abertura, se não tem, e você se guardar, aprender você e ensinar as pessoas mais próximas, né? De você, por amor mesmo, é isso. Mas eles estão em todos os lugares, e a igreja, principalmente na igreja. Pastor, eu lembrei aqui de algo, inclusive eu vou fazer um vídeo daqui a pouco com alguns comentários que eu peguei numa pesquisa que eu estou fazendo, inclusive entre nós alunos, né, lá no curso, porque eu estou montando um panfleto, tipo um panfleto que vai ter perguntas para identificar se você está no relacionamento abusivo, atrás características de uma pessoa com transtorno, depois perguntas para identificar se você tem codependência, atrás informações para buscar terapia, para Deus acima de tudo, com versículos na palavra, inclusive, que fala sobre eles, né? E o João perguntando isso, em breve vocês vão poder imprimir o PDF aí, imprimir esses panfletos e leva nas igrejas, vai entregando para os membros, vai entregando onde você for, para quem você quiser, na rua, na calçada, na caixinha do correio, porque assim, não temos como acabar com o mundo, ó, eu sempre troco as coisas, acabar com o mal que existe no mundo, ninguém quer acabar com o mundo que tentam colocar na nossa mente, tá? Não tem como a gente acabar com o mal que existe no mundo até Jesus voltar, que ele vai separar o trigo do joio. Sim. Mas podemos sim levar essa conscientização adiante. Então, a nossa parte sim orar, como você falou, João, e
eu, assim, para as pessoas mais próximas de mim, que eu tenho essa liberdade, eu falo, mas às vezes não é o momento da pessoa, não é a hora da pessoa, então só Deus realmente que vai, né? Enfim, mas a gente faz nossa parte. Quantas vezes não escutamos falar aí que estava num relacionamento abusivo, comentou com um amigo, uma amiga, e a pessoa falou: olha, provavelmente você está com uma narcisista ou com um narcisista. Aí foi procurar informação e descobriu, fez todo sentido, todas as características se encaixaram. Então, assim, orar, mas para que Deus te dê a estratégia correta, para que Ele te mostre o que você deve fazer ou não, o que é o melhor. Porque só Deus, a gente pode falar aqui o que a gente sabe diante daquilo que a gente já viveu, né? Mas, assim, cada caso é um caso. Ô, Cris, e também tem a questão, assim, né, que uma pessoa mau caráter, ela pode se infiltrar em qualquer ambiente, porque ela não foi curada, ela não foi tratada. Então, assim, às vezes a igreja é um ambiente propício para pessoas abusadoras fazerem a festa, porque ali tem pessoas que estão carentes, emocionais, né, que estão precisando de socorro, né, e provavelmente as pessoas que chegam ali não imaginam que as pessoas tenham essa coragem, né, essa capacidade de manipulação, e elas acabam mergulhando, né, e às vezes até descortinando a sua vida ali para uma pessoa que ela nunca nem viu, e uma pessoa mau caráter está ali, né, e acabar utilizando isso contra ela. Então, assim, não é o que te protege, é o conhecimento. Porque, assim, se você está dentro de um ambiente que você vê que o líder não tem caráter, não é o único lugar que Deus se manifesta, né? O reino de Deus, ele está em tantos lugares, assim, tem tantas outras igrejas, tantas pessoas que são do bem, né, e que servem a Deus, que propagam o evangelho, né? Tem um versículo em Gálatas que fala assim, está em Gálatas 5, versículo 1, que fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, assim, quando Jesus veio, no contexto que Jesus veio, existia um sacerdote que estava com a mente corrompida. E Jesus, ele não se submeteu àquele sacerdote. Ele poderia ter falado: não, eu sou Jesus, sou filho de Deus, e o que Caifás falar, eu estou fazendo, porque ele, né, ele está iluminado. Não, ele já tinha o discernimento que ele estava com a mente corrompida. Então, muito pelo contrário, né, ele batia de frente, ele ia lá e chamava, opa, né, chegava até a usar o termo hipócrita, né, ele falava, porque ele não saía do pedestal. Então, assim, enquanto o inimigo quer pegar e fazer com que você desista de Deus, porque nenhuma igreja serve, né? Não, desiste, porque ninguém, não acredite mais em ninguém. Deus fala assim, não desista, porque em todos os lugares você vai encontrar alguém que tem algum tipo de distúrbio, problema ou transtorno, mas você tem que se levantar e permanecer firme. Então, assim, não entre no jugo de escravidão. Vai ter lobo também nesse meio. Então, assim, se você perceber, aonde é que está a sua fé? A fé está naquela pessoa que está te falando ou está em Deus? Se a fé estiver em Deus, você percebe que aquela pessoa está com um comportamento indevido, e aí você se retira e continua a tua caminhada com o Senhor. Então, você não pode permitir que uma pessoa te paralise a tua fé, porque você tem voz para falar. Então, que você continue servindo a Deus, independente se um líder estiver errado, porque assim, gente, a gente tem que também ser realista e entender que todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito, só que existem coisas que são, que você olha e que você vê que está demais. Você fala assim, não, peraí, como que eu vou ficar sendo liderado por uma pessoa que está com a vida toda errada, que está pregando o evangelho distorcido? Então, você não é obrigado, não, a ficar prestando continência para uma pessoa que você não sente paz, né? Então, acho que vai por esse lado também. Lu, uma coisa muito importante também de falar é que eles se infiltram, inclusive dentro das igrejas, na maioria das vezes, exatamente para trazer essa decepção, polêmica, para que as pessoas falem, nossa, não, eu não vou mais na igreja porque lá o pastor traiu a mulher, ou lá não sei quem roubou, mas é o inimigo que é isso mesmo. Mas aí que eu falo, você está firme na rocha, você está indo para a igreja por Deus, para receber da palavra, para estar em comunhão, né? Ou você está indo pelas pessoas?
porque Deus nunca vai nos decepcionar, mas as pessoas sempre, principalmente se a gente colocar expectativa neles, nas pessoas. Sim, e faz parte também você perceber que um ambiente não está, assim, você vê que tem algo de errado, você não sente paz, você não precisa ficar ali. Porque se você não está sentindo paz num lugar que é para te ajudar a você se sentir liberto e a sua mente ser transformada, então você também não precisa se submeter àquilo ali, porque aí você tá dizendo amém para uma pessoa que está te obrigando a dizer amém para algo que está contra a palavra de Deus? Não. Só que você não pode desistir e é como se fosse assim, por exemplo, em relacionamentos amorosos, né? Em algumas vezes a gente vai se decepcionar com algumas pessoas, mas significa que não existe amor? Significa que nem todo mundo é farinha do mesmo saco? Não. Você viu que não é bom para você, vá em paz, siga seu caminho, que eu sigo o meu em paz, mas você eu não quero na minha vida, né? Então, em uma hora, Deus ele faz a conexão perfeita, né? Que é leve, bom e agradável. Da mesma forma é a tua vida espiritual. Você não é obrigado a ficar num lugar onde existe manipulação, narcisismo, toxicidade, e aí você não abandona a Deus, nem a igreja no sentido assim, corpo de Cristo, né? Mas você sai daquele lugar. E veja bem como tudo isso volta para o quê? Renovação da mente. Deus, acima de tudo. Por quê? Olha que ela comentou aqui, é o que o codependente normalmente é, porque esse condicionamento do mundo na nossa mente já vem desde a infância, porque normalmente a codependência, praticamente 100%, né, vem do condicionamento de um pai ou uma mãe narcisista, onde você já desde a infância já cresce acreditando em muita coisa que é mentira, para poder ser um objeto de suprimento para essa pessoa, para esse pai e para essa mãe. Só que como não existe empatia, compaixão ali, porque Deus não habita ali, eles ainda preparam os próprios filhos para depois passar por vários outros abusos. Quer dizer, só começa para depois os outros continuarem, até Deus vir. É por isso que eu falo, aí acabou tudo a palhaçada deles. Porque, olha só, meu problema eu vou falar era, tá? O Planeta Azul, a Gaia, meu nome é Gaia. Era porque era ingênua, como uma garota chegando na adolescência, sem malícia, muito menos prudência. Exatamente, eu também era a pessoa mais ingênua desse mundo, inocente. A inocência é bom, a ingenuidade não, né? Tem vídeo lá no canal que eu falo sobre a diferença dos dois. Malícia é o que eles têm. Deus fala para a gente não ter essa malícia, ser como as pombas, né? Sem malícia, mas prudentes como as serpentes. Então, assim, você não vai se contaminar pelo mal que te causaram, mas você sabe que você está lidando com uma pessoa mau caráter que ainda não passou pelo processo, que está servindo a Satanás, como diz em João 8,44, e você não vai sentar à mesa com os escarnecedores, você não vai permitir. Aí é outra história, mas, gente, não se culpem por isso, não se julguem por isso, porque não tem como você saber sem a revelação de Deus, e imaginar que existiam pessoas que seriam pessoas que parecem ser pessoas que nos amam, mas que sabem, que têm a consciência de que estão ali para te explorar, para te sugar. Então, assim, a pessoa foi mau caráter, a pessoa fingiu ser algo que não é. Como que você ia adivinhar? Essas pessoas trabalham com isso, aprendendo isso, né, lá nas trevas, desde a infância. Então, não foi sua culpa, não se culpe, não carregue um peso que não pertence a você, devolva para a pessoa o que pertence à pessoa e você siga o seu caminho, né, se abastecendo das coisas de Deus. Porque senão você não vai sair do lugar. Pode fechar, pastora. Eu queria falar também, que você falou, né, a resposta lá para o Joãozinho, tem que também ter o tempo certo, porque às vezes a pessoa está com a pessoa narcisista, mas ela não está preparada para saber. Ela não está pronta ainda para saber. E você pode perder o amigo ou amiga tentando alertar na hora errada. Tem que ter o tempo certo de Deus mesmo para você fazer isso, porque senão você acaba tentando ajudar e sendo prejudicado. É algo muito complexo mesmo. Precisa da orientação do Senhor, oração e buscar isso mesmo na palavra, na vontade de Deus. E eu sou testemunha disso, porque eu fiz, e aí só piorou pro meu lado com algumas pessoas, né?
Por quê? Porque aí fica com você a ruim da história, você que tá parecendo a doida da história, que tá ali tentando falar para todo mundo que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo, aí a pessoa ainda fala, você precisa se tratar, né? Eu precisava mesmo. Mas assim, a gente quer ajudar, a intenção no coração é que as pessoas, a gente quer proteger, que essas pessoas não sejam enganadas como a gente foi. Isso. Mas o que eu aprendi? Quando foi que eu aprendi? Hoje eu oro, por mais que dê essa vontade, eu me controlo e eu falo, Deus, não é a minha vontade, é a sua vontade. E olha, aí Deus dá estratégia, Deus mostra. E aí você vai na fé, porque você sabe que é a vontade de Deus. Aí não tem como dar errado. Agora, quando a gente vai pelo que a gente acha que é, não dá certo, não. Experiência própria. Mas é um processo, a gente aprende, né? Amém. Enfim, é isso, gente. Terminamos por aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lu, pastora, fiquem à vontade. Eu deixei o contato da pastora aqui para vocês poderem estar em contato. Quero ver se eu acho aqui novamente, mas eu vou deixar também nos comentários. Sim. Bastante comentário aqui, pessoal. Agradeço a todos que estiveram com a gente e de verdade que vocês recebam, né, do que veio de Deus, né, passado aqui para vocês com a intenção de realmente levar esse amor que é o amor verdadeiro. Esse nunca irá nos frustrar. Amém. Tá certo, Cris, obrigada. Obrigada, Lu, foi uma delícia estar com vocês. Espero mesmo que Deus tenha levado respostas, né? E até questionamentos para o coração de cada um de vocês que ouviu, busca, e a resposta está no Senhor. Ele vai renovar a sua mente, independente de como ela esteja agora. Deus nos abençoe. Amém, amém. Lu, você quer dar um tchau? Também agradecer, sim, agradecer a participação de todos, né? Eu creio que Deus, ele sempre tem um plano, né, de restauração para a nossa vida. E não desista, nunca, nunca, não permita jamais ficar no escuro, né? Porque Deus, ele é luz. Então, enfrente, né, de cabeça erguida as situações que vierem para a sua vida, que você vai se sentir vivo, né? A gente não precisa entender o cenário, a gente precisa acreditar nos planos de Deus, porque Ele vai te conduzir, ainda que tudo pareça estar confuso, estranho, não se apegue ao teu cenário, se apegue ao que Deus pensa a teu respeito e continua, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que vai estar participando aqui ao vivo, a vocês, né? A Cris, a pastora Ana, né, e as pessoas que vão assistir também depois, que Deus te abençoe tremendamente, que você permita, né, renascer, né, e jamais ficar num jugo de escravidão, porque Deus, ele veio para a liberdade, né, foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos libertar. E obrigada pela oportunidade, Cris, de poder participar também daqui, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Eu que agradeço vocês por terem aceitado o convite e por estarmos aqui nesse momento, para honra e glória de Deus. Muito obrigada a todos de coração e vamos que vamos, pessoal, firmes e fortes. Deus é maior em nossas vidas e em breve estaremos aqui com mais live para vocês. Amém. Beijo no coração. Beijo, tchau. Tchau, Deus abençoe. Obrigada.